Na semana passada nós mostramos uma série de fatores que levam as pessoas a se endividar. Nós mostramos a vocês as consequências que isso traz, como é que está a situação, do nosso país. Agora há pouco mesmo eu estava sentado ali, o nosso amigo, um irmão nosso chegou para nós ali e nos disse o seguinte: a dívida das famílias brasileiras atingiu 256 bilhões de reais, E o nosso irmão me comentou isso e disse: Laerte, esse é o cenário que nós estamos vivendo. As famílias estão passando, algumas por dificuldades, e o pastor nos convidou para estar falando com vocês o que é prioridade, o que deve ser prioridade na vida de uma pessoa quando se fala em dinheiro, E nós vimos na aula passada de que o nosso alvo é ter o suficiente para viver em paz e não dever nada a ninguém. Você pode ter encontrado essa paz que o Patrick acabou de cantar, como salvo. Só que essa paz, mesmo na vida dos salvos, pode ser roubada por questões financeiras. Quantas vezes as dificuldades financeiras roubam a paz de dentro da sua casa? Rouba a paz nos teus relacionamentos. Desestimula você a querer prosseguir, porque o peso está tão grande. Nós trouxemos para vocês também 3 cenários aqui de pessoas que nós temos, onde no primeiro quadro nós temos o orçamento que as famílias possuem. No segundo quadro nós temos como é que estão as despesas das famílias. Num terceiro quadro nós temos as famílias vivendo num patamar mais ou menos equilibrado. E no quarto nós temos o patamar ideal, é aquele que você consegue viver de acordo com a palavra, dormir à noite, dormir em paz. O nosso alvo hoje vai ser trabalhar com vocês, no intuito de fazer vocês que estão vivendo nesse quadro cujas saídas estão maior do que as entradas, como que vocês conseguem descer para o patamar de baixo, viver no limite, e depois, posteriormente, como que você consegue viver aquele terceiro quadro, que é o ideal para nós. Por que isso? Porque nós sabemos que as pessoas que estão vivendo naquele primeiro quadro ali, essas pessoas têm tido diversas dificuldades, nos relacionamentos e em tudo. E se houver uma turbulência, uma enfermidade, um desemprego, isso e aquilo, como é que fica a situação? Como é que está a vida espiritual dessas pessoas? Elas conseguem orar, ou a oração delas é simplesmente: Senhor, me tira desse buraco, Senhor, me tira desse buraco? Hoje nós vamos entrar um pouco mais no campo prático, para verificar como é que isso funciona. E eu deixei um desafio para vocês aqui na semana passada. Quanto de dinheiro eu preciso por mês para ter uma vida digna e confortável dentro da realidade brasileira? Agora, dentro deste primeiro cenário de despesas super elevadas, não existe salário suficiente. Se você se dispor a deixar Deus trabalhar na tua vida, moldar a sua vida e o seu orçamento, você pode estabelecer o quanto que você precisaria e Deus vai honrar. Agora, a minha pergunta para você é a seguinte: você diz: Laerte, o dia que Deus me der 5 mil reais de salário, eu vou estar feliz. Eu quero te fazer uma pergunta: o dia que Deus te der 6, o que você vai fazer com esse 1 excedente? O dia que Deus der mais do que aquilo que você estabeleceu, o que você vai fazer com esse dinheiro excedente? Você vai investir no reino? Você vai investir no teu próximo? Você vai investir nas ONGs que precisam? Nos órfãos e nas viúvas? Ou você vai retornar para aquele primeiro cenário em que eu ajo como um saco sem fundo? Tudo que cai, troco de carro, troco de casa, compro. Eu estou aqui com uma finalidade de trazer para vocês um ensino da palavra de Deus, que vai te ajudar a sair desse cenário. E para isso eu quero orar com você. Eu me dispus nas mãos do Senhor para ser esse canal, para trazer essa informação a você. E eu quero que você ore neste momento também, pedindo: Senhor, abra a minha mente, abra o meu entendimento, para que eu possa ser liberto desse cenário. O desejo do nosso pastor, o nosso desejo, é que todos estivessem vivendo naquele último cenário, em que as finanças não é uma preocupação para você, em que você possa voar como uma águia, sem se preocupar nessa área. Mas nós sabemos que essa não é a realidade de grande parte do nosso povo. Por isso nós estamos aqui para vos exortar, vos orientar com amor na palavra, para que vocês deixem o Senhor trabalhar na sua vida e que você faça depois uma lição de casa, para poder conseguir viver esta vida em abundância que Deus nos prometeu. Amém? Vamos orar?
Deus Todo-Poderoso, nós estamos na Tua palavra, nós estamos diante do Senhor, e no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, eu me inclino agora para te dizer, flua, Senhor, através de nós a Tua palavra, para que o Teu povo seja orientado, para que o Teu povo, Senhor, seja direcionado naquilo que precisa, para viverem aquela vida em abundância que o Senhor prometeu, para que elas possam, Senhor, tirar das suas mentes esta preocupação com finanças, e possam investir Senhor, esse tempo gasto com preocupação, em Te conhecer melhor. Fala conosco agora, Senhor, no nome de Jesus, amém? Gente, a primeira coisa para nós poder trabalharmos na área financeira é fazer um orçamento. O quanto você ganha por mês, você sabe. Agora, o quanto você gasta, aí é que está o problema. E fazer um orçamento, nós não começamos fazendo um orçamento pelas despesas. Nós começamos pela entrada. E depois nós vamos inflando ali embaixo, vamos colocando embaixo as despesas, e quando o dinheiro acabar, nós paramos. Laerte, o que é um orçamento? Um orçamento é um plano para se gastar dinheiro. Se eu não tiver um plano como que eu gasto, e com um cartãozinho de plástico na mão que vale tudo, que abre qualquer porta, não tem quem segura. No domingo passado, tanto de manhã quanto à noite, após nós fazermos o estudo, várias pessoas nos pararam pelo corredor e algumas fizeram algumas perguntas, e o que nós observamos é uma dificuldade muito grande que as pessoas têm com relação ao quanto elas ganham. Uma mentira colocada na sua mente, uma vez, 2, 10, 5 anos ou 10 anos, ela não se torna verdade. Ela continua sendo mentira, só que você passa a acreditar que ela é verdade, e isso nós encontramos muito no nosso povo com relação ao salário. Você chega para uma pessoa e fala, quanto você ganha, fulano, por mês? Ele me diz, Laerte, eu ganho 5 mil reais. A minha pergunta é, quanto que ele vai gastar por mês? Ele falou para a esposa e para os filhos que ele ganha 5 mil reais. Quanto que ele vai gastar por mês? No mínimo, 5. Só que ele não ganha 5. Ele tem um sócio chamado governo com impostos que leva na média 30% dos salários dele. Portanto, se ele tem um salário bruto de 5 mil reais, ele traz para casa 3.500 reais. Portanto, a sua vida tem que nascer em cima dos 3.500 reais. Só que se ele alimentou a mente dele que ele ganha 5, ele está gastando todo mês 1.500 a mais. É inevitável uma colisão no final do ano. Tá? Então, a primeira coisa, aquele orçamento que nós falamos na vez passada, o seu 100% é o quanto você traz para casa. Esquece o seu olerite. É o quanto que a empresa deposita na sua conta. É 3.500, aqui começa a sua vida. Daqui para baixo, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a classificar o que eu tenho de despesa para que caiba dentro desse orçamento. E quando isso acabar, eu paro. Se nós planejarmos, tá, o destino do nosso dinheiro, com certeza ele vai render mais. Esse quadro está pequeno, quase impossível de ler, mas eu vou passar as informações para vocês. Aqui, gente, é uma sugestão que eu trago para vocês sobre como fazer um orçamento. Todo mundo aqui sabe fazer conta de mais e menos. Se não tiver um computador com o Excel, pelo menos pegue uma calculadora. Na primeira linha, o que eu tenho que pôr é o quanto eu ganho. Qual que é o meu salário líquido? Em cima dele é que eu vou construir a minha vida, tá? E o que acontece aqui? A primeira coisa que eu preciso tirar do meu salário é o dízimo, porque ele não é meu, ele é de Deus. Aí Deus disse, seria recomendável que você desse ofertas. Não tem um percentual definido. Tem um irmão necessitado, tem uma carência aqui ou ali, vai e supra essa necessidade. Qual que é o meu próximo passo que eu devo dar para esse dinheiro que Deus confiou a mim? O próximo passo que eu preciso dar, gente, é não ser despejado. Eu preciso morar em algum lugar, concordam? E para mim poder morar em algum lugar, eu tenho que pagar a prestação da minha casa, ou do meu apartamento, ou o aluguel onde eu moro. Eu preciso pagar o condomínio se eu moro numa casa de condomínio. Eu preciso pagar a luz, a água, o gás, e todo ano chega um carnezinho chamado IPTU, chato toda a vida, que a gente tem que pagar. Se você conseguiu cumprir, se o seu salário foi suficiente para arcar com tudo isso aqui, você não vai ser despejado. Agora, se Deus me deixou vivo, me deu emprego, eu estou de bem com Deus, e eu consegui não ser despejado, concorda que grande parte da jornada já foi? Qual que é a próxima etapa na minha vida? A próxima etapa é eu comer, eu preciso comer.
E aqui vem um alerta. A gente separa em compras mensal e feira semanal, tá? O que é isso aqui? Gente, compra mensal, produtos de higiene, limpeza e aquele produto mais grosso, vai uma vez por mês no supermercado e compre. Faça uma lista antes de ir, para evitar de você comprar coisa que já tem em casa e ter que jogar fora depois. Depois, a feira semanal, que é legumes, verduras e frutas, procure fazer uma lista e vai lá uma vez por semana. Mulheres, por favor, parem de ir no supermercado, vão o mínimo possível. Toda vez que você entra no supermercado, com certeza, você vai trazer alguma coisa que você não precisa. Concorda? Seja organizada, faça a tua lista. Mas Laerte, as frutas boas chegam na terça. Legal, vai na terça e só volta na outra terça. Faz uma relaçãozinha, já sai com ela na mão. Para evitar disso, porque toda vez que você entra numa loja, num supermercado ou em qualquer lugar, você está exposto a essa tentação. Portanto, fuja dela. O próximo passo: tenho onde morar, tenho comida. Não fui despejado. O que vai acontecer comigo? Eu preciso dormir à noite. E para mim dormir à noite, o que eu preciso? Não dever para ninguém. Alguém que deve para alguém, dorme direito à noite? Tá? Cobrador o tempo inteiro te cobrando, você sem dormir à noite, se preocupando? Ok, vem descendo, quanto eu ganho, vai tirando, sobrou dinheiro, sobrou, qual é o próximo passo? Nós temos pessoas aqui que requer medicamento diário. Você não pode ficar sem o remédio, e remédio não se dá de graça na farmácia, o remédio tem que entrar. Roupas, para quem tem criança, adulto pode comprar uma vez por ano e olha lá, mas as crianças são mais prioridades. Depois, telefone, celular, internet, aí você vai descendo, existe uma dúzia de despesas, você conhece melhor do que eu. Agora a questão é, você está fazendo uma conta de menos aqui, você tinha um X em cima que está reduzindo, já chegou no zero? Quando chegar no zero você tem que parar, porque se você não parar, o que vai acontecer? É inevitável o desastre. Para você ter uma noção, nós vamos dar um parecer para você aqui, Laerte, eu estou devendo. Agora, o que é dívida? Nós temos vários tipos de dívidas, nós mostramos na aula passada, no domingo passado, as várias formas que você tem de contrair dívidas. E hoje eu vou mostrar para vocês qual é que é o efeito dessas dívidas na nossa vida. Quanto que isso está custando para você? O ano de 2015, nós fechamos ele com uma inflação na casa dos 11%. E o seu salário, nós temos um negócio chamado dissídio no Brasil, que toda categoria tem uma vez por ano uma correção dos seus salários. Os salários de praticamente todas as categorias foi corrigido em 10% no ano de 2015, para 2016 agora. O que acontece? Uma pessoa que deve R$5.000 e não paga esses R$5.000 por um ano, se esse financiamento foi através da compra de um veículo com juros zeros, não é isso que você ouve na televisão? Esse juros zeros, na verdade, ele é de 30,15% ao ano. Tá? O seu salário foi corrigido em 10%. Ele foi 30,15, portanto a sua dívida de 5.000 virou 6.508. Se você fez um empréstimo em banco, o seu salário foi corrigido em 10, financiamento bancário 64,59, sua dívida vai para 8.230. Se você fez uma dívida no comércio, nas Casas Bahia da Vida, nos etc. aqui, não pagou por um ano, o seu 5.000 vira 9.345. Se você fez um empréstimo nas financeiras da vida, tá? Juro deles apenas 149%, conta 10% de correção no seu salário. Essa dívida de 5 virou 12. Se você está estourado no cheque especial, que é muito fácil, o banco cobra apenas R$226 de você. E sabe quanto ele paga na minha poupança? No máximo 10% ao ano. Ele pega o meu dinheiro a 10 e empresta para você por 226. Portanto, os 5.000 que você devia vira 16.320. E o mais venenoso de todos, cartão de crédito. O seu salário foi corrigido em 10, o do cartão de crédito em 415. Você que devia R$5.000 passou a dever apenas R$25.000. É possível correr atrás disso? O teu salário por um ano vai ficar congelado. Se Deus abençoar que você não perca num ano de crise. O teu salário congelado por 10%. O cartão de crédito é um monstro? Não. Se você tiver um cartão e pagar a fatura integral no final do mês, ele pode ser uma bênção. Ele te dá milhas para você viajar, ele te dá uma série de benefícios. Mas se você não é organizado, ele é um monstro. Agora, Laerte, diante desse cenário, o que eu faço? Em qual das categorias que você está devendo? Eu devo no cartão. Meu amigo, você precisa se livrar urgente disso. Procure uma outra forma de empréstimo
cujos juros seja menor. Corte o seu cartão de crédito, jogue no lixo e assuma um novo compromisso com uma financeira que te cobra menos juros. Tá? Existem pessoas que podem te orientar sobre isso aqui. Agora, o que eu preciso saber, gente? Aonde que eu gasto meu dinheiro? Você tem noção de onde você gasta o seu dinheiro? Hoje não é comum, se eu chegar aqui e falar, alguém me dá R$200, quase ninguém tem R$200 no bolso. Cartão de crédito eu posso achar alguns até com 5 ou 6 na carteira, mas dinheiro vivo não tem. Então a primeira coisa que eu queria te recomendar, faça um teste por um mês, homens e mulheres e jovens. Leve uma caneta e um papel e anote por 30 dias todas as despesas que você tem. É a gasolina, é o chiclete, é o cafezinho, é o pão de queijo, etc. E no final do mês, pare para poder analisar isso. Quanto custa um carro por mês? Você já parou para poder pensar nisso? Eu tenho 2 carros em casa. A minha pergunta é, o teu salário comporta 2 carros? Ou porque todo mundo tem que ter, eu tenho que ter? O que é um carro? É só um objeto com 4 rodas que anda? Não, esse objeto para poder andar, ele tem uma série de coisas. Ele tem um negócio chamado seguros, que é recomendável a você fazer, não é obrigatório. Mas eu não tenho, perfeito. Talvez você tenha um carnezinho em casa. Se esse carro for roubado, você vai continuar com esse carnezinho pagando sem ter o carro. Se esse carro bater no outro carro, você vai ter que consertar o seu e o dele sem ter esse dinheiro. Nesse mês de janeiro, chegou um presente para você chamado IPVA, não é isso? Esse bonitão chegou parcelado em acho que até 4 vezes, se não me engano. 3, né? 3 vezes. Se você pagasse ele à vista, o que aconteceria? Você ganharia um desconto. Mas como eu não tenho dinheiro, eu vou me enforcar para poder pagar ele em 3 vezes. Tá? O que mais? O carro precisa de gasolina, lavagem. Eu tenho um carro 1000. Meu carro 1000 faz 15 km com litro. Mas eu quero um carro igual ao do André. É um carro 2.0 ou 3. Qualquer coisa. Só que o carro dele faz 5 km por litro. Como é que fica no meu orçamento isso aqui? Tá? Pedágio é uma outra coisa fantástica. Hoje, que nem o cartão de crédito é um pedacinho de plástico, a gente tem um aparelhinho que a gente põe no vidro do carro, que ele abre qualquer porta. Você chega sem parar, você chega no pedágio, tem 1000 carros. Você vem que nem todo poderoso, levanta as mãos e fala, abre-te sésamo. A cancela levanta e você vai embora. Você chega no shopping center, está todo mundo na fila, você pega o sem parar e não te custou nada, não é isso? No final do mês aquilo chega em casa. Você já parou para poder pensar que quanto custa um estacionamento hoje num shopping? Eu tive dando uma olhada, porque o nosso foco é que você consiga sair dessa vida endividada e consiga migrar para aquele cenário de uma vida saudável. E eu fiz um levantamento sobre algumas coisas aqui para nós, importantes na cidade e na região. Aonde eu moro? A minha pergunta é, onde você morava com os teus pais? Você viveu lá? Onde você mora hoje? Qual é o nível dessas casas? Nós observamos que em Vinhedo, no bairro do Capela, eu consultei aqui uma pessoa da nossa igreja que atua nesse segmento, e ela me disse o seguinte, na Capela, onde nós temos vários irmãos daqui, que moram lá, que vivem bem, que vivem em paz, uma casa na Capela varia de 280 mil a 400 mil reais. Uma casa nos demais bairros da cidade aqui fora de condomínios variam de 550 mil a 600 mil reais. E uma casa dentro dos condomínios, que além da casa tem mais a taxa do condomínio, varia de 800 mil a 18 milhões de reais. Você escolhe onde você quer morar. Onde o seu orçamento comporta. Quando você vai num shopping em Iguatemi, o seu todo-poderoso abriu aquela cancela. Só que aquela cancela ao levantar custou R$8 para você. Mas Laerte, R$8 não é dinheiro, é dinheiro. Com R$8 você compra pelo menos 3 litros de leite. Com R$8 você compra mais de 2 quilos de arroz. Com R$8 você compra mais de 4 quilos de açúcar. Com R$8 você compra 1,5 kg de feijão. E você compra pelo menos 3 latas de óleo. É dinheiro ou não é? Quantas vezes por mês você vai no shopping? Você não viu isso? E você não gasta só o pedágio, o estacionamento. Mais algumas coisas foram. Quantos pedágios você passou? Esses pedágios da Bandeirantes em agora praticamente são todos na faixa de R$8. Então, irmãos, o que fura o nosso orçamento não são as grandes despesas. São as coisinhas pequenininhas que nós nem prestamos atenção. São os benefícios que a tecnologia nos traz, do cartão de crédito, do sem parar, do isso e do aquilo. Agora, semana passada mesmo eu li, as empresas de seguro são tão generosas que agora elas vão aceitar descontar o seguro do seu carro, da sua casa e todo o seguro que você tem no cartão de crédito. Sabe por quê? Porque lá não tem inadimplência.
Eles vão receber, agora você se vira depois com o cartão. Então a generosidade é tanta para cima de você que você não precisa fazer mais nada. Eles fazem tudo por você. Só que alguém tem que pagar por isso, tá? Gente, no momento de crise, se nós estamos falando aqui em sair de uma situação difícil, algo tem que ser feito. E os pequenos gastos são os mais perigosos. Nós viemos agora de um Natal. E não sei se isso é mais comum às mulheres, mas as mulheres adoram dar presentinho, não é isso? Nada contra os presentinhos. Só que nós viemos de um Natal em que, se pegar meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, meus irmãos e meus sobrinhos, a gente chega em 30 tranquilos. 30 presentes dói, não dói? Que tal fazermos então um amigo secreto e estabelecer que o presente vai ser de 30, 40 ou 50 reais? Você só deu um. Mas às vezes a tua esposa não se sente confortável em dar só um presente. Vamos comprar para os 30, legal. Então vamos estabelecer um limite. Porque se eu deixar a coisa solta, 50 reais cada presente por 30, eu estou falando em 1.500 reais. Então estabeleça um limite, nós vamos comprar. Quem tem filhos pequenos e adolescentes, tem aniversário toda semana, não tem? Toda semana vocês têm aniversário para ir levar filho. E você não vai chegar no aniversário sem um presentinho, legal. Que tamanho de presente que eu vou levar? Que valor? Estabeleça um valor, para que isso não venha lhe trazer um furo no orçamento, tá? Cuidado, gente, com prestações pequenas, tá? Porque as pequenininhas são as que mais afundam. Interessante que hoje você entra numa loja de shopping, qualquer loja, você chega lá e fala, eu quero uma meia. Pega uma meia de 10, 12 reais. Quando você chega no caixa, qual é a primeira pergunta que a moça faz? Em quantas vezes o senhor quer parcelar? Irmão, se você não pode comprar uma meia de 12 reais à vista, anda sem meia. É mole. Por quê? Porque eu sei que eu estou vivo hoje, mas eu não sei amanhã. Amanhã você perde o emprego, amanhã você fecha os olhos. A morte no Brasil não quita dívida, exceto a do sistema financeiro. Se você estiver sozinho como responsável, a morte não quita dívida. E você pode fechar os olhos e deixar um cartão de crédito com 10, 12 parcelas para o que ficar aqui, tem que saldar isto, tá? Planeje suas compras, faça um acordo com o seu cônjuge. Bens acima de X reais eu não compro sozinho, nós vamos juntos. Não entre num lugar e saia comprando por comprar. Saia de casa já planejando. Eu preciso trocar o fogão? Preciso, perfeito. Consulte 2 ou 3 lugares, olhe na internet, já vai direto na loja. Eu vim comprar o fogão. Não é mais o ventilador, não é mais isso, não, é o fogão, tá? Uma coisa, gente, como ela é que eu descubro se uma coisa é barato ou caro? Hoje a gente vive nocauteado. Embora vocês tenham a internet que dá para você consultar 1001 coisa, às vezes eu me questiono, será que isso é barato ou isso é caro? A pergunta que eu quero passar para vocês como informação aqui, a resposta seria o seguinte: quando que eu sei se um objeto é barato ou caro? Eu te pergunto, quanto você ganha por mês? Eu ganho 3 mil reais, perfeito. Quantos dias tem o mês? 30. Divida 3 mil por 30. Quanto você ganha por dia? 100 reais. Que horas que você levanta para trabalhar? 5, 5 e meia da manhã. Pega um ônibus ou de carro para São Paulo fretado, soa a camisa, leva o bronca do chefe para poder defender 100 reais. Um objeto de 100 reais é barato ou é caro? Quando eu falo num tênis de 700 reais, são 7 dias de trabalho. Você trabalharia para poder pagar um tênis? 7 dias para poder pagar um tênis? 700? É este conceito que nós temos que trazer para a nossa mente, e não um cartãozinho que abre as portas do céu para você. Nós precisamos ter em mente o valor das coisas, e o meu balizamento para isso é o quanto eu ganho, o quanto por dia eu ganho. Gente, eu sou muito para ganhar o pão de cada dia. Eu levanto às 5 e meia da manhã, passo um dia turbulento, broncas e um monte de coisas, para no final do dia chegar, aí eu vai lá do outro lado e torra lá 5, 6 dias de trabalho sem parar e pensar. Qual o resultado disso depois na minha vida? Tá? Eu quero passar para vocês aqui o seguinte: é possível gastar menos? Claro que é. É possível gastar menos. O nosso alvo, irmãos, é fazer vocês migrarem para aquele cenário em que as minhas despesas são menores do que as minhas entradas. Agora, para isso eu preciso fazer um orçamento anual. Agora, as minhas saídas são iguais os 12 meses do ano? Não são. Todos os presentinhos que vocês compraram em dezembro, a fatura do cartão chegou em janeiro. Junto com essa fatura chegou um negócio chamado IPTU, chegou um outro chamado IPVA. Para quem tem filhos na escola, chegou um negócio chamado roupa e livros, não é isso? Quantos salários você vai receber em janeiro para aguentar isso tudo?
essa conta vai fechar em janeiro? E se ela não fechar em janeiro, significa que você vai rodar todo 2016 com um peso no ombro maior do que a sua capacidade. Aí eu volto atrás. O Brasil é um dos únicos países do mundo que tem um negócio chamado 13º. O que você fez com o seu 13º? Você sabia que em janeiro ia chegar esse caminhão de contas. Você guardou alguma coisa? Como os nossos bancos sabem que nós somos desorganizados, eles são muito bonzinhos. Então eles já começam lá pelo mês de julho, agosto, com uma propaganda na sua televisão dizendo: saque já o seu fundo de garantia, nós te liberamos ele, não é isso? Em agosto você já consegue pegar o fundo de garantia que vai chegar em novembro ou dezembro. Isso se você tiver o 13º. Isso é se você tiver empregado, né? Porque pode ser que nesse ínterim o emprego foi embora e você pegou um empréstimo, uma coisa que não chegou e nem vai chegar. Isso é muito comum com vendedores, pessoas que trabalham por conta. O cavalheiro vai numa empresa vender um produto e a coisa está super quente, 80% de probabilidade de fechar o negócio. Ele já volta e vai celebrar com a esposa no restaurante, gastar e fazer. Aí chega na reta final, o negócio não vai avante. Gastou antes do dinheiro chegar na mão. Portanto, nós precisamos de muita cautela, gente. E para isso, Deus nos orienta. E eu quero passar para vocês aqui 10 conselhos. O primeiro deles aqui, como gastar menos. É comprar certo. A maioria do seu dinheiro é gasto com compras desnecessárias. É saída todo dia no supermercado. Esse passeio excessivo no shopping center, se você não tiver controle, pode ser um dos grandes perigos na sua vida, tá? Segunda coisa, os presentinhos em excesso, pode dar, estabeleça o preço. Supermercado, vá o mínimo possível de vezes, se planeje, leve uma lista, aprenda a escrever novamente. Formas de pagamento, eu queria desafiar a vocês aqui, procure viver um mês, sem o cartão de crédito, só com dinheiro. Vai no banco, saca o dinheiro e comece a pagar a gasolina, o pedágio, o cinema, o Trident que você comprou, tudo, vai pagando. E você vai ver que decepção, porque a coisa evapora muito rápido. E para onde foi? Você precisa voltar a sentir essa dificuldade, para que você possa reaprender a como gastar seu dinheiro. Depois, carro. Carro é uma beleza, só que o carro, faça as contas para você ver quanto custa um carro por mês, tá? Venda o que é velho. Foi até interessante que uma vez uma pessoa veio nos pedir um aconselhamento, e nós sempre falamos o seguinte: pare um pouquinho e faça um levantamento de tudo que você tem em casa, que você poderia abrir mão para te socorrer nessa hora. E a pessoa escrevendo lá, ela tinha um objeto que a maior parte da população gostaria de ter, e ela tinha na sua casa 1 ano sem usar aquilo. Para que você precisa disso? O casal foi, vendeu aquilo e conseguiu saldar um monte de dívidas. Então, quanta coisa, gente, nós temos em casa desnecessária, que poderíamos abrir mão dela para poder mudar o nosso cenário, tá? Depois, cartão de crédito. Tente sempre pagar a fatura integral. Não fique devendo para cartão de crédito. É o pior de todos os sistemas que nós temos de financiamento. É o pior de todos, tá? Se em última hipótese não conseguir se livrar, deva para o banco, que é mais barato do que você dever para cartão de crédito. Economize energia. Energia no Brasil ainda não é uma coisa tão cara, mas se você observar no ano passado, ela superou 50% de aumento. Se você contar na sua casa, várias casas aqui têm mais de 100 lâmpadas. Você pega uma casa grande aqui, se você for contar, você tem 50, 60 lâmpadas dentro de casa. Na sala, meia dúzia. E quem tem filho, de volta e meia, você dá uma passeada, estão todas ligadas. Todas. Procure ter aceso apenas aquela lâmpada do ambiente que você está. Nós nunca passamos por crise no Brasil. Visite um país que passou por guerra, que vocês vão ver como que esse pessoal é econômico. Vá na Inglaterra, visite uma casa de família. Só se acende a luz de um ambiente quando você não enxerga mais, porque a energia lá chega a custar 10% da renda da família, tá? Exercícios, uma outra coisa interessante. Mês de dezembro é o mês que nós traçamos todas as nossas metas. As mulheres, qual é a primeira? Regime. Os homens, academia. Eles chegam em janeiro na academia e já se matriculam. A academia cobra R$100 por mês, mas a academia observou, quem é o brasileiro, a falta de perseverança. O homem vai quantos meses na academia? No máximo 2. Se é 100 por mês, se o cidadão vai 2 meses, a academia vai ganhar só R$200. A academia inteligente falou: eu vou abaixar para 80, mas eu quero um pacote de 6 meses. Não é isso?
6 vezes 8 é 48. Então ela pega R$480 seu, você vai 2 meses e não volta mais. E ela acabou ficando com dinheiro. Por que isso? Porque nós não somos perseverantes. Quantas pessoas começam algo e não vai até o fim? Tá? Uma outra coisa, supérfluos, elimine, gente. Vocês que estão em crise, que pretendem se dedicar este ano a se libertar dessa área, existem algumas coisas que nós podemos fazer. Uma delas para vocês, mulheres, nada contra. Fazer unha fora. Laerte, mas é R$20. Quantos quilos de arroz você compra com R$20? Quantos litros de leite? Moça, você pode fazer isso em casa. Homem, ontem mesmo eu precisei lavar o carro e paguei R$40 para lavar um carro, porque eu fui num barro, aí estava numa situação crítica lá, eu precisei lavar. Quantas coisas eu faço com isso? Agora, se eu estou em crise, eu posso fazer isso, não posso? O nosso país nos educa de uma forma, nós somos muito preguiçosos. Eu tive agora no passado, meu filho mora fora, e ele comprou um playground para criança, parou um caminhão, me entregou um monte de caixas de madeira, parafusos e um mapa, e se vira. Aqui não. Quanto custa para cortar o jardim da sua casa? Você não pode cortar? Quantas coisas nós poderíamos fazer e que a gente acaba pagando para os outros fazer? Gente, se você tem condições financeiras, não é errado, ajuda o irmão que ele precisa também do ganha-pão dele. Mas o que eu me refiro é, se você está em dívida, se você está em crise, você precisa apertar. E nós temos no que apertar. Nós temos coisas que nós podemos cortar aqui, tá? Uma coisa importante para vocês, nós vamos passar um vídeo. Deus usa para falar conosco a palavra. Semana passada nós embasamos todo o estudo, mostramos todos os versículos em que Deus fala, gente, me obedeçam, obedeçam, obedeçam. Deus usa a palavra, Deus usa os pastores, Deus usa pregadores para vir aqui alertar vocês acerca disso. E Deus usa até o ímpio para poder vos ensinar. Veja essa reportagem que nós vamos passar aqui agora. Sair às compras para dar um alívio no estresse. Mais de 1/3 dos brasileiros tem esse hábito. As mulheres, os jovens e as classes com maior poder de renda são maioria nesse grupo. Para muita gente, não tem terapia mais eficaz. Quando eu estou estressada, eu quero gastar, quero comprar. Sapato, então, é meu bem-estar. E não tem endereço melhor. Às vezes problemas, aborrecimentos, e tu sai para olhar a loja de uma maneira geral. O estresse da mulher, normalmente a gente extravasa através daquilo que a gente gosta. Compras. Mais de 1/3 dos brasileiros admite que faz compras para aliviar a tensão do estresse. Mulheres jovens e consumidores das classes A e B são os que mais se encaixam neste perfil. E não é só para quem está estressado. A pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito revelou que quase a metade dos consumidores enchem as sacolas para se sentir bem. A autoestima vai lá em cima. Só que comprar para relaxar pode causar aborrecimentos. A Daiane achou que uma roupa nova ia resolver o problema e depois se arrependeu. Quando chegou em casa não era exatamente o que eu imaginava, assim. E aí ficou um pouquinho apertada. Nesta família foi o marido. Acabou estourando o orçamento porque estava angustiado. E aí até de se arrepender, né? De chegar em casa e, pra que eu peguei? Por que eu fui comprar isso, né? Misturar emoção com carteira muitas vezes não dá certo. Este psicólogo alerta, além de contrair dívidas, gastar só para sossegar a tensão pode gerar ainda mais estresse. O que causou o estresse? Que pode ser algo fisiológico ou até mesmo, que na maioria dos casos é psicológico. Então, o fato de comprar aparentemente reduz uma carga, mas ela vai criando uma necessidade de cada vez sempre fazer isso. Então vai criando, na verdade, uma carga a mais e nunca resolvendo o problema. E haja armário para guardar tanta coisa. Já estou empilhando as caixas. É demais. Como assim, quando um sapato novo? Relaxada, feliz. Isso aqui passou no noticiário do sábado passado, não ontem, no outro, e no domingo foi o primeiro estudo, então não deu tempo. Gente, isso aí agora tem um nome. Isso aqui chama-se oneomania. Oneomania é a doença, é comprar compulsivamente, é estourar o orçamento repetidamente. Uma coisa é eu estourar um orçamento uma vez, outra coisa é quando isso passa a ser uma coisa natural na minha vida, viver dentro desse cenário. Isso é um vício igual ao alcoolismo. A doença tem nome, tá?
E é como alguém que depende de drogas. O desejo incontrolável de gastar tem tratamento. Além de cortar todas as formas de crédito, como cheques, cartões, o ideal é que alguém da família ou um amigo próximo assuma o controle da vida da pessoa. Assim como um dependente, tá? Os consumidores compulsivos demoram a admitir. Nós temos aqui o celebrando. Quanto tempo a pessoa demora a aceitar que ela precisa de ajuda? A causa do consumo compulsivo é uma conjunção de fatores biológicos e psicológicos. Ao mesmo tempo, com as compras, as pessoas tentam preencher o vazio. Gozado que o pastor André sobe aqui na frente e fala que Deus criou o homem com um vazio do tamanho de Deus. E que quando a pessoa conhecer a Jesus, o que acontece com esse vazio? Ele é preenchido. E agora surgiu um novo vazio no meio dos cristãos, que a gente precisa de um novo Deus para poder preencher. O que está acontecendo? A proporção é de cada quatro pessoas, uma é homem, 3 são mulheres que estão com esse problema. Tá? Gente, isto aqui, essas pessoas gastam, tá? Para aliviar um sentimento de frustração, vazio e depressão. Sabe o que você precisa fazer? Se você está com este vírus, se você está contaminado por este vírus do consumismo, você precisa investir mais tempo com Deus. Vocês jovens, tanto meninos quanto meninas que vão se casar, uma moça como essa que você viu nessa notícia, fuja dela. Fuja, porque essa moça vai causar um caos na tua vida. E meninas, olhem também o cidadão. Homens viciados com carro, com internet, com isso, com aquilo outro. Fuja. A vida, ela é construída do alicerce até o telhado. E nós temos visto muitas pessoas hoje querendo começar pelo telhado. Não para em pé, cai na cabeça. Então, cuidado com isso, jovens, onde vocês estão entrando. Vamos lá, alguns efeitos colaterais da dívida: pressão dos credores, prejudica o relacionamento, destrói o ânimo, inibe a criatividade, leva à insatisfação, causa a escravidão, cria um padrão de vida falso. Nunca despreze bons conselhos. Laerte, eu vou tomar algumas decisões, o que você acha? Pergunte para alguém, gente. Pergunte, você não sabe tudo na vida. Aonde que eu busco conselho? Primeiro lugar, na Bíblia. Chego ali atrás, o Marcelo fala: Laerte, preciso de um favor teu. Fala, Marcelo. Não, estou precisando mudar minha oficina lá em Campinas e estou precisando de um salão novo. Custa só 12 mil reais o aluguel. Dá para você ser meu fiador? Marcelo, eu te adoro, cara. Mas Provérbios me instrui que eu não devo ser seu fiador. É a Bíblia. E quando a Bíblia fala, gente, esquece. Não precisa pedir palpite para mais ninguém. A Bíblia é clara com relação a isso. Quando a Bíblia não é clara com relação a uma decisão que você precisa tomar, o que você faz? Pede conselhos. Para quem? Quem ama mais você depois de Deus? Os teus pais. Teu pai vai te dar algum conselho ruim? Teu sogro vai te dar algum conselho ruim? Tá? Procure teu pai e teu sogro. Ano passado foi até interessante que eu estava no trabalho, eu tenho um filho de 28 anos casado que mora fora, e eu estava no trabalho de manhã, meu Skype, ele entrou no Skype. Pai, você pode falar? Quando que um pai fala que não pode falar com o filho? Nunca. Fala, filho, teu pai pode. Parei o que estava fazendo. Pai, eu queria te fazer uma pergunta. Se você estivesse no meu lugar, o que você faria? E contou toda a história dele. E aí aquela hora que você tem que fazer aquela oração de Neemias, vocês lembram? Neemias chega na frente do rei e o rei falou: me pede o que você quer. Você não tem tempo de ajoelhar e nada mais. Senhor, me dê sabedoria. Quando o filho acabou de falar tudo o que ele queria, eu falei: filho, se eu estivesse no seu lugar, eu faria isso, isso e isso. Mas eu quero te dar uma recomendação. Procure o seu pastor, exponha isso para ele, peça a opinião dele, e peça para aquele outro pastor que mora no outro estado, que foi quem fez o seu casamento. E ele falou: pai, eu já falei com os dois, você é o terceiro. E a opinião dos 3 são iguais. Amém? Você tem pedido opinião de tomar decisões? Ou você tem ido com sua força bruta para tomar as decisões? Aonde que as suas decisões têm te levado? Você tem consultado a palavra? Você tem consultado homens sábios antes de tomar as suas decisões? Honestidade acima de tudo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, escrito há mais de 4, 5 mil anos atrás. Ouça o que Moisés escreveu: não aceite dinheiro ou suborno, pois torceria a justiça, pois o dinheiro, o suborno, faz que as pessoas fiquem cegas e não vejam o que é direito, prejudicando assim a causa daqueles que são inocentes. Irmãos, se eu encontrasse com o Sérgio Moro,
A primeira coisa que eu falo para ele: doutor, toda vez que o senhor prender um homem corrupto, prenda a esposa junto, porque ela é conivente. Esposa, você sabe quanto seu marido ganha? Se teu marido ganha 5 mil reais por mês, ele ganha 60 mil reais por ano. Teu marido te chega com um buquê de flores e a chave de um carro de 100 mil reais. Você perguntou para ele onde ele arrumou esse dinheiro? Teu marido ganha 60 mil reais por ano e acabou de comprar uma casa de 3 milhões dentro do Marambaia e te deu um cartão de crédito para você poder imobiliar ela. Você perguntou para ele onde ele arrumou esse dinheiro? Ou você abaixou a cabeça e foi tranquilo a gastar o dinheiro? Esposas, não aceitem, coloquem vossos maridos na parede, eles são mais vulneráveis à corrupção, eles são mais vulneráveis. Eu estava com a minha esposa dando uma palestra numa igreja há pouco tempo, e chegou a esposa de um presbítero ou diácono da igreja, e a mulher estava frustrada, o marido foi preso em casa, fazia parte desses esquemas, da igreja, irmãos. Eu falei: querida, e você nunca desconfiou do padrão de vida que ele estava te dando? Ou quando está no bem bom a gente não percebe? Tá? Deus disse o seguinte: se vocês forem honestos, ouça o que eu tenho reservado para vocês, vocês vão ter intimidade comigo, vocês vão ter uma família abençoada, vocês vão ter vida longa e vocês vão ter prosperidade. Agora, se vocês não me ouvirem, olha o que eu reservo para vocês: separação de Deus, problemas familiares, morte e pobreza. Não é só pobreza de dinheiro. Nosso amigo chamado José Dirceu tem uma filha de 8 anos. Esse homem está preso. E no final do ano ele disse que o maior sonho dele era passar o Natal com a filha dele. A palavra bullying, estão tentando eliminá-la do mundo inteiro, mas ela nunca será eliminada, porque o bullying está intrínseco nas crianças. Quando a filha do José Dirceu chega na escola, como é que os meninos tratam ela? Os demais presos do Petrolão e de tantos outros, quando filhos ou netos chegam na escola, como é que as crianças tratam eles? Quem hoje quer ser amigo desse povo? Quem hoje quer tirar uma foto de um lado de um cidadão desse? Ganhou muito dinheiro. Valeu a pena? Cadê o PC Farias, esposa e os filhos? Um alerta aqui agora para vocês: economize e pense na velhice. No Salmos 90:10, nós encontramos o seguinte: os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 anos para os que têm mais vigor. A minha pergunta, levante as mãos: quem aqui tem mais de 70 anos de idade? Mais de 70. Olhem. Quantos aqui têm familiares, pais ou tios acima de 80 anos? Acima de 80, quantos tem? A medicina tem permitido aos homens viverem mais. Por um lado isso é excelente, mas isso requer uma atenção em dobro. Única coisa que Deus disse é com relação ao final, ou seja, essa primeira etapa nós estamos superando, mas tem uma segunda que nós não vamos superar. E ele disse em Gênesis 6:3, aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais, de agora em diante eles não viverão mais do que 120 anos. Alguém aqui tem algum familiar com mais de 120? Teu Marcos era no 120, pode ter certeza que de lá você não passa. Passou de 70, 80, vai agradecendo, mas vamos embora. Agora, viver muito, gente, é positivo, mas isso requer um planejamento. Por quê? Porque eu preciso economizar para aguentar este período lá na frente. O que é economizar? É o oposto de estar em dívidas, é fazer uma provisão para amanhã. Aí a minha pergunta para você é: até quantos anos você pretende trabalhar? Pela nossa lei brasileira, no máximo 65. Agora eu te pergunto, para você que trabalha, hoje está na ativa, quantas pessoas têm acima de 65 anos na sua empresa, trabalhando? O mercado, se você não for o dono do negócio, quantas pessoas têm acima de 65 anos? O mercado se incumbe de nos expulsar. Agora, se você é expulso do trabalho, a grosso modo, com 65 anos de idade, e viver até os 85, você tem 20 anos de vida. Estou falando em 240 meses. Quanto de recurso você precisa para viver 240 meses? Tá? Aí nós vamos entrar no seguinte contexto: você possui casa própria? É recomendável, aqui eu estou falando para 3 públicos: um público de jovens, ainda sem casar, que tem toda a jornada pela frente para construir. Eu estou falando para um segundo público que já está na ativa e que está abaixo de 50 anos, que está no auge para construir algo, e num público já acima de 50, em que teu prazo está muito menor, e até para um público acima dos seus 60, 70, e que já não tem muito mais por onde correr.
A minha pergunta é: você tem uma casa própria? É recomendável que você tenha. Porque se você não adquirir essa casa própria nos períodos de glória em que você tem garra para construir, como é que fica lá na frente? Você possui prestações? Que percentual da sua renda ela representa? Você está devendo para alguém? Você tem poupança? Você possui conta bancária? Aqui é até uma coisa conjunta com o cônjuge. Aqui é até um alerta importante. Eu passei uma experiência dessa há menos de 2 anos em família. Minha irmã, casada, esposa de pastor, não tinha conta conjunta com meu cunhado. E nem sequer sabia em que banco ele tinha conta. E meu cunhado, com 64 anos, deu um infarto fulminante e morreu. Quanto que a gente tinha para enterrar ele? Nem 1 centavo. E dinheiro em 2 contas de banco, a gente nem sabia qual banco era. Vocês imaginam o transtorno que dá para você localizar e depois liberar esse dinheiro? Portanto, tenham conta conjunto, saiba quanto o outro ganha, tá? Você paga INSS? Quem está na ativa às vezes está, e quem é autônomo nem muito. A gente encontra muitas pessoas falando mal do INSS. Ele não é uma Brastemp. Mas pergunte para os idosos, para os aposentados, para os pensionistas. Isso é uma fonte de renda que te permite viver. Às vezes 20 ou 30 anos lá na frente, depois que você se aposenta. E não importa a mudança que o governo está fazendo ou vai fazer na Previdência, as pessoas irão se aposentar com 65 anos de idade. E dos 65 até os 80, 90 ou 100 ou até os 120, você precisa de renda. Que renda? A do INSS. Se ela é suficiente ou não, é outro departamento. O ponto de partida é: a aposentadoria hoje varia de R$800, segundo o governo agora, a partir de janeiro, 5.100. Eu não conheço, do setor privado. Eu não conheço ninguém com mais do que R$4.000. Portanto, comece a se moldar para entrar, depois de 65, num patamar de R$4.000 por mês. Tá? Você possui um seguro de vida? Quem tem filhos ainda em idade escolar, em idade que precisa dos pais. Você fecha os olhos, você me deixa a esposa aqui com um monte de filhos e sem renda nenhuma. Se a pensão do INSS não é suficiente lá na frente, providencie agora para você uma previdência privada. Devemos ajudar os outros, gente. Em 1 Coríntios, Paulo diz o seguinte: ainda que nós distribuíssemos todos os nossos bens entre os pobres, se não houvesse amor, nada disso se aproveitaria. Em Atos 20:35, nós temos: mais bem-aventurado é dar do que receber. Aqui, irmãos, é dar com amor. Tá? Onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Devemos contribuir com a igreja e com os necessitados? Você está aqui e o teu filho tem algum canto ali para trás. Você passou e deixou o teu filho. Teu filho vai sair de lá com no mínimo uma folha que ele ficou lá pintando. Teu filho tomou uma água ou um suco. Teu filho comeu uma bolachinha. Essa igreja não tem fins lucrativos. Quem que pagou isso para ele? Você está aqui, tem luz, tem um monte de coisa funcionando. Nós temos pessoas que trabalham em período integral nessa igreja. Nós pagamos um aluguel disso aqui. De onde nós tiramos o dinheiro? Somos nós que temos que prover isso, tá? E o que mais nós temos aqui? Onde que você vai juntar o seu tesouro? Na terra ou no céu? E aqui eu queria comentar com vocês o seguinte: nós tivemos visitando uma igreja, no final do ano nós fomos passar ações de graça com o nosso filho, e a igreja dele estabeleceu durante o ano de 2015 um tema: de escravo a livre. Ela adotou que no decorrer do ano de 2015 ela queria trazer as pessoas, ou proporcionar às pessoas a oportunidade de saírem da escravidão para a liberdade. E no final do ano eles escolheram alguns testemunhos. Eu quero ler o testemunho de um jovem aqui para vocês. O jovem se chama Jared Randall. O tema de 2015 dessa igreja foi: de escravos à liberdade. Para alguns, a relação de liberdade se deu quanto ao álcool, a pornografia, a pensamentos ou outras coisas que nos tornaram escravos. No entanto, uma forma de escravidão que muitos de nós estamos familiarizados é a escravidão financeira, são as dívidas. Alguns estão familiarizados com a liberdade financeira que obtêm após pagarem todas as dívidas. Você consegue imaginar como que seria sua vida se você conseguisse amanhã pagar 100% do que você deve? Tá? Um dos muitos escravos foi esse jovem. Jared teve a oportunidade de estudar numa universidade nos Estados Unidos, onde o custo da escola deveria ser baixo, porque ele era um atleta. E ele passou em todos os testes, só que quando ele acabou de passar nos testes, o time não ficou na proporção que a universidade gostaria e não deu a bolsa de estudo para ele. Consequentemente, ele teve que pagar os estudos. Assim sendo, Jared precisou de um empréstimo estudantil que atingiu $38.000.
No final de 2011 ele se formou. Se formou com uma dívida de $38 mil. Ele começou a trabalhar numa empresa de aluguel de carros. Recém-formado, com uma montanha de dívidas, ele ouviu várias pessoas dizerem para ele negativamente de que a vida dele seria eternamente pagando dívidas. E talvez você já tenha ouvido isso, que a sua vida vai ser eternamente pagar contas. Mas esse jovem decidiu mudar a história e falou: eu tenho um Deus que responde orações. Eu tenho um Deus que, se eu fizer a minha parte, esse Deus honra dele. E Jared possuía uma outra voz dentro de si. Ele sentiu que Deus queria que ele se tornasse liberto das dívidas. Ele também sabia que problemas financeiros é uma das principais causas de divórcio. E ele pensou que seria sábio se tornar livre financeiramente antes de pensar em casamento. Assim sendo, Jared tomou a frente da situação. Jared deu uma virada drástica na forma como gastava dinheiro. Ele passou a contar cada centavo, sabendo exatamente onde cada um deles era gasto. Ele aplicou os princípios que a igreja ensinou para ele. É o curso que o Carlinhos vai estar dando para vocês. Lá que esses princípios serão dados. Tá? Jared obteve um segundo emprego. Quantos irmãos aqui dentro pode fazer uma segunda coisa? Quantos irmãos aqui, além do seu dia a dia, falam um idioma a mais? Você pode dar aula numa escola? Você pode fazer alguma coisa? Tá? Esse jovem obteve um segundo emprego, no qual trabalhou por 1 ano e meio. Não gastou um centavo consigo mesmo durante 2014. E iniciou o pagamento das suas dívidas no meio de 2011. E no dia 31 de julho ele fez o último pagamento. Foram 4 anos. Não pense que a sua dívida vai se resolver em 24 horas. De acordo com o tamanho dela, irão anos para você poder conseguir se livrar. A igreja providenciou um curso para ajudar as pessoas, assim como nós estamos fazendo. Nada deste processo foi fácil, disse o jovem. Jared tem visto muitas pessoas planejarem suas jornadas e diz que serão sim libertas de suas dívidas, mas algumas abandonam o processo pelo meio do caminho. É a persistência que nos leva ao sucesso. Num dos encontros que nós tivemos aqui, num dos grupos da igreja, nós conhecemos uma moça, uma loira de uns 35 anos, eu nunca vi na igreja, e essa moça nos comentou: sabe o que é o fundo do poço? Nós descemos um pouquinho abaixo, ela e o esposo em finanças. Mas nós decidimos buscar a Deus e deixar Deus agir. E ela fez esse curso que o Carlinhos vai ministrar. Essa moça falou: Laerte, por meses e meses nós comemos em casa o miojo, para poder conseguir nos livrar dessa dívida. E conseguimos. Irmãos, uma conclusão para vocês. Numa sociedade em que a ganância e a cobiça imperam, o foco do cristão não deve ser o consumismo, mas sim a busca do conhecimento de Deus. O que era supérfluo está virando necessidade. Nós vimos lá no orçamento que você tem necessidades e desejos. O que era supérfluo ontem passou a ser desejo hoje. Tá? O que nós precisamos aprender é a estar contente com as coisas que nós temos, não descontente com o que eu não tenho, como nós falamos no domingo passado. Eu tenho um carro, mas o do vizinho é melhor. Eu tenho uma casa, mas a do vizinho é melhor. Eu preciso estar contente com aquilo que Deus tem me dado. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Em Atos, Deus nos diz o seguinte: nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Minha pergunta para você hoje é: qual é que é o seu sonho para 2016? Aonde você quer estar em dezembro de 2016? Aonde você quer estar em 2017? Você quer continuar sendo escravo ou você quer ser livre? Durante 2 encontros, nós mostramos para vocês aqui uma série de recomendações da palavra sobre como se tornar livres. E a minha pergunta para você hoje é: você quer continuar sendo escravo ou você quer ser livre? Não sou eu nem o pastor André que vai mudar a sua história, é você. E uma coisa importante é o seguinte: Deus nos deu o livre-arbítrio e a decisão está nas nossas mãos. Se você falar: Senhor, eu quero mudar, eu quero pagar este preço, Deus vai estar com você. O nosso sonho é que vocês não precisassem passar por este processo, que vocês já tivessem com o orçamento dentro do esperado e pudessem estar abençoando aqueles que necessitam.
e vocês não precisassem por isso, mas nós sabemos que muitos estão num cenário que precisam desse agir sobrenatural de Deus, mas Deus quer ver você fazer a sua parte. Aquele rei, no domingo passado nós falamos do rei Salomão. Quando Deus chegou para Salomão e falou: me pede o que você quer, Salomão disse: eu quero conhecimento e sabedoria. E Deus disse: eu vou te dar. Deus pode te dar o conhecimento e a sabedoria. Este mesmo rei Salomão teve um pai chamado Davi, e a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E o Davi vai deixar uma receita para você aqui hoje, e a receita que Davi nos deixa é a seguinte: feliz é o homem que tem prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Esse homem será como árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Você quer ser bem sucedido nessa decisão que você está tomando? Tenha prazer na lei do Senhor e medite nela de dia e de noite. Esse é o desejo do seu coração? Você quer ser bem sucedido? Tá? Eu vou contar uma história para vocês simples, talvez alguns já saibam. Nós tínhamos 3 sapos em cima de uma folha cruzando um rio. No meio do rio, um dos sapos decidiu pular da folha. Quantos sapos ficaram em cima da folha? 1, 2 ou os 3? Os 3 ficaram em cima da folha. Sabe por quê? O sapo decidiu, mas não agiu. Nós precisamos de ação. Decisão sem ação não muda a sua história e a minha história. O que é esta decisão, Laerte? Chegue em casa hoje, após o almoço, pegue a sua esposa, ore com ela e fala: vamos levar Deus a sério nessa área? Vamos começar a rever a nossa vida? Isso eu não posso fazer por você, só você pode fazer. E Davi deixou o recado para você: você quer ser bem sucedido? Você pode, tá? Medita na lei do Senhor, tenha prazer na lei do Senhor, que Ele satisfará os desejos do seu coração. Amém?